Olá, olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento da Semana da Pintura Abstrata. E o tema da live de hoje é essa perfeição aqui, ó, essa lindeza, a tinta. Nilu, qual a melhor tinta para fazer as pinturas abstratas? O que você usa? Hoje eu vou explorar todo esse mundo de tintas com vocês, tá? Então sejam bem-vindos a essa live. Essa live é uma live de aquecimento, é um esquenta para preparar vocês para aproveitarem ao máximo as aulas da Semana da Pintura Abstrata. Quem tá inscrito na Semana da Pintura Abstrata, só aguardar no seu grupo de WhatsApp, porque as aulas vão começar em breve. Quem não está no grupo ainda, não fez a sua inscrição, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque a Semana da Pintura Abstrata é o maior evento da pintura abstrata do Brasil. É um evento online, ou seja, você vai ver no conforto da sua casa, da mesma forma que está vendo esse vídeo, e de graça, você não vai precisar gastar um tostão para participar. Então, assim, muitos benefícios, R$0 de investimento, e eu tô entregando toda a minha atenção e a minha equipe, estamos todo mundo focados em realmente proporcionar essa experiência incrível para vocês. E você ainda vai ver o passo a passo, ver na prática como funciona esse processo de pintura. Eu vou fazer uma pintura durante as aulas para você ver como se sai do zero e cria lindas obras abstratas em tela, com textura, enfim, né? Tudo de bom. Então não tem por que não participar, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo. Quem não tá inscrito ainda, quem não tá no grupo de WhatsApp, entra no link, preenche os dados, entra no grupo de WhatsApp e aguarde os dias da aula, porque todas as notificações são enviadas por grupo de WhatsApp. Gente, vamos lá então, vamos falar da tinta. Nilu, qual é a tinta que você usa? Essa pergunta é muito comum, muita gente me pergunta, o tempo todo eu recebo isso no Instagram, sobre a tinta. Qual é a tinta que você usa para você pintar esses quadros? Nilu, eu parei de pintar por conta do cheiro de tinta, então gente que pintava no passado e parou por conta de cheiro de tinta a óleo, a gente não usa tinta a óleo aqui, uso tinta acrílica, então já anota essa informação. A tinta acrílica é a tinta responsável por todas as artes que eu faço por aqui. Gente, a tinta acrílica é uma tinta à base de água, então é muito amigável para você trabalhar com essa tinta. Eu, Nilu, como pessoa, eu tenho rinite, eu tenho dermatite, eu tenho um monte de alergias. Então, se fosse uma tinta não amigável, não teria a menor chance de poder viver esse sonho, né? De pintar, ter meu ateliê e tudo mais, tá? E que se eu fosse trabalhar, por exemplo, com tinta a óleo, fazendo as pinturas tradicionais, eu não poderia viver isso, tá? Porque é muito tóxico, tem solventes, diluentes, materiais com muito cheiro. Então, quem tem rinite, quem tem parente que mora em casa, família, né, membros de família, marido, filho, que tem rinite, a pessoa tem que parar de pintar por conta dessas pessoas, né? Dessas condições respiratórias, né? De rinite, de alergias, ou até desenvolvem alergias por conta de cheiro de tinta. Mas, olha só, a tinta acrílica, trouxe a cor azul, né, gente? Porque a gente ama o azul, né? A tinta acrílica é uma tinta à base de água. Então, o que isso significa? Que para você trabalhar com essa tinta, se você quer diluir a tinta para fazer algum efeito mais aguado, se você quer lavar as ferramentas, tudo que você precisa é água. Diferente dos óleos, né, que você usa para trabalhar com tinta a óleo, por exemplo. Então, o pessoal que parou de pintar por conta do cheiro, às vezes por ter um ambiente pequeno, um ambiente fechado, acha que não pode pintar por conta disso. Gente, eu pintava no meu apartamento de 50 metros quadrados, que morava eu e meu marido, no centro de São Paulo, e eu tava feliz usando a minha tinta acrílica, pintando na mesa de jantar, porque essa tinta não tem cheiro, é uma tinta atóxica, tá? Então, basicamente, em relação ao cheiro, não tem cheiro. Eu vou levar vocês para minha mesa agora, para vocês verem também, conhecer essa tinta na prática. Eu quero que você conheça as características dela, tá? E você vê, então, que realmente é uma tinta excelente, tá, gente? Mas eu vou contar um pouco também da história dessa tinta. Você vai ver como ela performa. Ó, gente, a tinta é super firme. Vou mostrar também algumas comparações, tirar algumas dúvidas de vocês. Mas, ó, ultra pigmentada, ó, tem cheiro de nada. Às vezes tem um cheirinho leve, até gostoso, docinho, né? Então, realmente, essa é a característica mais marcante. O fato de não ter cheiro, o fato de ser solúvel na água, é uma tinta à base de água. Então, você pode, sim, lavar suas ferramentas
debaixo da torneira com água, tá? É isso, gente, essa simplicidade. Água, não precisa botar submerso nos vidros com thinner, com óleo de sei lá o que, não precisa, é água. Lavar seus pincéis enquanto pinta é igual aquarela praticamente, lava ali, só que com a durabilidade muito maior que a aquarela e pigmentação muito mais forte, né? Essa durabilidade que fixa em tela, né? Uma tinta para pintar em tela. Existem várias versões e tamanhos, vou mostrar tudo isso na mesa, né? Para você ver melhor, fica melhor visualizar na mesa, mas existem marcas nacionais, tem um ótimo custo-benefício, né, a gente utilizando. Eu gosto muito da Corfix, tá? É a marca nacional que a gente tem ultra pigmentado. Então essa tinta é a mesma que essa, tá? Só mudou o tamanho. Então tem desde bisnagas de 20 ml, esse aqui tem 37, tem 120 ml, 250, 500. Vou mostrar tudo já na mesa, tá? Mas antes de mais nada, gente, eu queria dizer dessa questão de disponibilidade dessas tintas, né? A gente tem muitas cores disponíveis no mercado, uma variação, né, de marcas e que muita gente pensa que precisa gastar muito, a tinta é algo caro e não é, tá? Pra você ter uma ideia, essa tinta aqui, ó, custa em torno de 12 a 14 reais, gente, é uma bisnaga grande, 37, porque ela tá gasta, né? Gastei bastante dela. Mas é uma tinta realmente que vem bastante pelo seu valor, né? Então tem ótimo custo-benefício, utilizando as marcas nacionais. Você não precisa sair comprando produto importado, né? Comprar tintas francesas e americanas, porque essa nacional, ela é muito bem pigmentada, é uma tinta bem pigmentada, tem ótimas características, tá? Então, dispensa o uso, né, de tintas aí importadas, raras, caras e tudo mais. E também, gente, até questão de cores, né? Você não precisa comprar um monte de cores para você poder pintar, tá? Existe a ciência, o conhecimento, as técnicas de mistura de cores, onde você cria a cor que você quer, partindo de poucas cores, né? E com essas poucas 5 cores você faz a cor que você quiser. Então não tem essa restrição, tá? De, eu tenho que comprar todas as cores que eu vou precisar. Gente, esses quadros aqui, ó, esse daqui, tem as mesmas cores pra criar. Até essa daqui, ó, vocês estão vendo a variação que ela tem de tons? 5 cores. Eu criei as demais tonalidades, que ela tá tampada, né, coitado. Mas, gente, é isso. Agora, outra informação que eu queria também trazer é sobre a história dessa tinta. É interessante vocês conhecerem um pouquinho sobre a história de tinta acrílica, porque a tinta acrílica é a tinta do nosso tempo, né? Diferente de tinta óleo, por exemplo, que tá aí séculos com a gente, aquarela, que também tá séculos com a gente. A tinta acrílica é o fruto da modernidade, realmente é um material aperfeiçoado com o advento da tecnologia, né? E todo esse avanço que a gente teve. No século passado, né, 1900 e alguma coisa, eu sou péssima em gravar datas, então imaginem o começo do século, os fabricantes, né, pessoal ali de materiais de uso residencial, de pintura residencial, desenvolve a tinta, melhora as características de uma tinta chamada tinta acrílica, para pintar as paredes, né? E os artistas da época, né, artistas tá sempre aí querendo conhecer de tudo, testar de tudo, né, a gente ama, conheceram e colocaram, né? Pegaram essa tinta para testar e amaram as suas características. É uma tinta que não tinha cheiro, era solúvel na água, muito interessante. Porém, é uma tinta que precisava ser melhorada para uso artístico. Uma coisa é usar tinta de parede para pintar parede, outra coisa é usar uma tinta para pintar tela. A questão da aceitação, da pigmentação dela, né? Essa eficiência que ela tem realmente é um fruto de aperfeiçoamento. A tinta de parede não tem essas características, né, gente? Então, desde aquela época, os artistas então ficaram muito interessados e, enfim, com todo esse avanço, essa parceria, foi surgindo a linha artística de tinta acrílica. Então, até hoje, nós temos as tintas acrílicas para pintura residencial, para pintar a parede, mas tem as tintas acrílicas em tubo, né, em potes, que é a mesma coisa, só mudando o tamanho. E muito mais, né? E foram surgindo os outros derivados, né? Nilu, tinta para artesanato, o que que é? Gente, vocês viram a consistência dessa tinta, né? Eu virei o pote e ela tá nem aí pra mim. Você acha que ela saiu do lugar? Não saiu, tá firme e forte ali. É uma tinta concentrada, é uma tinta de corpo, tem corpo, né? Ela é firme. Eu posso fazer textura com essa tinta se eu quiser, porque ela realmente, vocês viram como é uma tinta grossa, né? E isso é ótimo, porque se você quer ela mais líquida, você põe água, né? Melhor ter
algo firme depois ir diluindo do que ter algo aguado e não saber o que fazer, né? Que é o caso de tintas de artesanato. Tinta de artesanato, por mais que seja acrílico, se você for investigar e ver mesmo as informações, existe sim tinta acrílica, mas é para artesanato, quando tem aí para uso artesanal. O que acontece, gente? As fábricas, tá? Sempre eu confio e eu sempre falo para vocês, leiam o que o fabricante fala com a gente, né? Eles desenvolvem, tem químicos nas fábricas que desenvolvem as características do material baseado na necessidade do consumidor. Então, se você vai fazer um artesanato, o que é artesanato? Você vai fazer uma pintura em papelão, MDF, esses materiais que têm alta absorção, porque absorve muito, né? Chupa a tinta para dentro. Realmente, você precisa de uma tinta líquida, porque ela vai chupar muito rapidamente. Se você for numa tinta com a tinta muito concentrada e tentar pintar, você nem anda, a sua tinta para ali, seca, não dá certo. Então, por isso, as tintas de artesanato são mais líquidas. Eu uso tinta para artesanato na tela? Não, porque eu gosto de usar a tinta mais nobre que tem, com a finalidade de pintura para a tela, que é uma tinta mais pigmentada, ela é mais firme, tem essa consistência. Todos os seus elementos são mais refinados, é a linha premium ali da família das tintas, né? Começa com a tinta de parede e vai até a tinta aqui, a mais refinada, que é a tinta acrílica para tela, tá? Que é diferente ali do artesanato e tudo mais, tá? Então, eu quero que você entenda essas diferenças por conta dessas características que tem, e ela fixa bem na lona da tela, dura alguns séculos, né? Então, a pigmentação é boa, não perde a cor com o passar do tempo. Gente, isso é muito importante, as pinturas não podem desbotar. Então, a qualidade do pigmento é avaliado nesse momento, né, da fixação da tinta, como ela seca, se ela não muda de cor, se ela não vai escurecendo depois da secagem. Então, ela é quase intacta, então ela não muda de cor, não perde a cor. Claro que você não vai deixar uma obra de arte, uma pintura no sol também, né? Não tem nem a nossa pele, né? A gente é a criatura perfeita de Deus, nem a gente aguenta o sol, né? A nossa pele queima, fica enrugada, dá manchas, né? Então nada sobrevive e fica debaixo do sol, só as plantas, né? Então, uma pintura protegida na sombra vai viver por séculos com essa tinta. É claro que nós temos 100 e poucos anos de experiência com essa tinta, mas ela performou perfeitamente ao longo desses anos, tá? Agora eu quero mostrar para você as características dessa tinta fazendo alguns experimentos. Eu vou mostrar, vou levar vocês para a mesa, eu vou manusear a tinta, você vai ver a textura dela, vai ver o diluindo na água, vai ver quais os efeitos, né, de usar ela mais firme, usar médio, usar mais aguado, e isso é maravilhoso. Porque, gente, quando eu comecei, não tinha ninguém para me explicar nada disso, né? É realmente tudo muito inovador. E quem mexe com isso, tem muita gente que mexe com tinta acrílica, mas não tem formações e não tem cursos para ensinar isso, né? Então as pessoas como eu que começaram do absoluto nada, fica muito tempo na ignorância. Aí ou você desiste, ou você cansa, ou vai treinar, né, realmente achando ali professores. Eu tive que fazer busca internacional, porque no Brasil ninguém ensinava. E quem faz pintura abstrata não ensina, né, gente? Porque a pessoa tá ali fazendo suas artes feliz, quem vende muito, né? É a tendência do mercado, e a tinta acrílica é o nosso melhor aliado para fazer pinturas abstratas em tela, tá? Para fazer pinturas grandes, pinturas que não ficam tomando meses do seu tempo, você cansa dela. Então aqui tudo é maravilhoso, veloz e é muito, muito bom, né? Eu amo todas as características. E olha que eu já testei de tudo. Eu já testei tinta a óleo, aquarela, nanquim, guache, de tudo que você imaginar. Eu até tenho eles no ateliê até hoje, que faz parte do meu processo de investigação e conhecimento. Mas, gente, você não precisa passar por isso, né? Gastar tanto tempo e dinheiro, enquanto tem tudo aqui. Eu tô aqui para entregar isso para vocês, tá? Então, vocês aproveitam esses eventos, aproveitam a Semana da Pintura Abstrata, que é a oportunidade para você realmente aprender muito. Outra informação super relevante sobre a tinta acrílica é o seu tempo de secagem, gente. A tinta acrílica é uma tinta que tem resina acrílica, né, na sua composição. E esse material, quando entra em contato, você coloca ela livre, né, na superfície, tem um processo de secagem muito rápido. Isso é maravilhoso, né? Por isso que a gente consegue finalizar uma pintura linda, grande, cheia de detalhes em poucas horas, né? Isso é muito bom. Então,
O tempo de secagem também é um ponto de destaque na pintura abstrata. Nilu, em outras técnicas, se eu for fazer um realismo, né, super realismo, que tem não sei quantos milhões de detalhes e a pessoa leva anos para pintar um quadro, aí é recomendado tinta acrílica? Não. Tem como trabalhar com ela? Tem. Ela é muito versátil, tá? Dá para fazer de tudo. Mas aí vai com tinta a óleo, né? E você fica meses, anos pintando um quadro, que não é o caso aqui das nossas pinturas abstratas, né? Aqui rapidamente ela seca, a gente faz a construção de camadas, né? Você pinta em camadas, ela vai secando e é maravilhoso. Um belo exemplo, esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui é cheio de camadas e a coisa mais linda, essa construção traz o efeito tridimensional, né? Fora a textura. Enfim, gente, vamos para a mesa. Vou instalar vocês em cima da mesa para você visualizar tudo e conhecer na prática as características dessa tinta. Muito bem! Agora que viemos para a mesa, é mais fácil te mostrar aqui de cima um pouco sobre a nossa tinta acrílica. Gente, como eu mostrei agora há pouco, esse é o pote, tá, maior que tem, mas existem muitas possibilidades de tamanho. Vou trazer até algumas opções aqui para você ver, tá? De tamanhos disponíveis de tinta acrílica no mercado, tá? Então, assim, você pode encontrar desde bisnaguinhas nesses tubinhos de 20 ml, tá? Inclusive é um ótimo tamanho para começar, tá? Depois vem as bisnagas de 37 ml, isso aqui, ó, tudo da mesma marca, Corfix. Outra marca nacional também que é boa, pigmentada, é o Acrylex, tá? 59 ml. Tem, ó, Corfix 120 ml. Essa linha, inclusive, essa linha Ortiz é a linha mais sofisticada que Corfix tem, que ela tem um aspecto mais aveludado, né, quando a gente trabalha com essa tinta. E também de 250 ml, tem até meio quilo dessa tinta aqui. Qual que é a diferença? Tirando essas aqui, ó, são tudo a mesma coisa. Essa é de outra marca, mas essas daqui é a mesma tinta acrílica para tela em tamanhos diferentes. O que muda? Muda a embalagem, né? Aqui vem menos quantidade, você vai pagar um pouco de tinta, um pouco de embalagem, um pouco mais de tinta e a embalagem. E aqui, como o meu consumo é maior, dependendo da cor, eu já compro neste pote aqui, tá? Esse também é ótimo por causa da retirada, né? A gente tira a tinta de forma mais fácil, mas essas bisnagas aqui, principalmente de 37 ml, são de ótimo tamanho para você começar, tá? Então veja a textura dessa tinta, tá? O aspecto como é firme, né? Concentrado, bem pigmentado. E aqui, para facilitar aqui o uso, eu vou pegar esse pote aqui para explorar contigo, tá? Então, lembrando, né, como eu falei na parte, você estava me vendo agora, que a tinta acrílica tem algumas características muito interessantes, que é solúvel na água, não tem cheiro, é atóxica, tem a secagem muito rápida, tem presença de resina acrílica na sua composição, o que traz, então, velocidade na secagem, uma certa plasticidade na sua composição também. Isso é, quando essa tinta secar, ela não fica rígida, né? Como, por exemplo, o guache fica, né? Como, por exemplo, até tinta a óleo, depois de um tempo, ela começa a craquelar, né? A gente vê isso nos museus, nos quadros, porque a tinta, ela tem um aspecto rígido depois da secagem, mas que a tela, gente, a tela é um tecido, é uma lona esticada na madeira. Então, não é uma superfície sólida, digamos assim, não é uma chapa de madeira que nunca vai mexer. A lona de algodão, ela tá em constante movimento, então se a minha tinta tiver, digamos, esse jogo de cintura, não vai craquelar, que é no caso da tinta acrílica, né? A tinta acrílica tem uma plasticidade, tá? Ela tem um aspecto plástico emborrachado, que ajuda a tinta se movimentar junto à tela. À medida que a tela se movimenta, vai esfriando, vai esquentando, ela tá aí, ela acompanha, tá? E se comporta muito bem. Vou até pegar um pedaço aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra mostrar, tá? Então, ó, uma tinta aqui, tá? Ela ficou em pé, tinha uma parte dela que secou, tá? E isso aqui é um pedaço de tinta acrílica que secou, tá? Só pra você ter uma ideia. Ó, você tá vendo como estica? Parece até um elástico, né? Desculpe.
Olha só. Olha quanto teve de capacidade, né? Fiz muita força e tinha uma parte mais fininha para ela estourar, tá? Olha isso. Isso é maravilhoso, tá? Porque vai trazer essa elasticidade. Imagina essa tinta aplicada de forma correta na nossa tela, né? E a lona, o tecido da tela vai se movimentando, seja por movimento físico, seja por variação de temperatura. A tinta vai acompanhando esse movimento e não craquela, não sai fora, não quebra, né? Isso é maravilhoso. Então essa também é uma característica muito interessante. Outra característica é que a tinta acrílica, depois da secagem, quase não muda de tonalidade. Tem tinta que escurece, né? Depois da secagem, a tinta acrílica depende muito da marca, da forma que usar, né? Da mistura de cores que você fizer, mas eu não noto grandes diferenças depois da secagem. Isso é maravilhoso, porque daí você confia na cor que você pegou, na cor que você criou. E tem também a questão da resistência no tempo e na luz, né? A tinta acrílica, como eu tinha falado, graças à sua composição química, inclusive você pode ler o que está escrito aqui, das características da composição, é uma tinta realmente que consegue muito bem sobreviver por muitos anos e também não desbotar, né? Claro, de novo, não vamos botar uma arte no sol, né? A gente não deixa nada no sol, nem a gente sobrevive no sol, mas que isso é muito importante, né? É uma tinta de longa duração, né? Uma vez que eu falei que essa tinta realmente é uma tinta que foi desenvolvida aqui na nossa época, né? Uma tinta fruto da modernidade, tá certo? Gente, eu sei que nessa hora também tem gente com dúvida assim, ó, posso usar tinta de tecido para pintar a tela? Isso volta mais uma vez pela questão que eu disse sobre o fabricante. O que o fabricante tem em mente quando fabrica uma determinada tinta? Isso aqui, ó, a função dessa tinta é pintura em tela. Foi fabricado para ser a melhor experiência, a melhor tinta, fixação, durabilidade em tela. A tinta de tecido foi fabricado para ter uma ótima durabilidade e fixação no tecido, tá? E no caso de tinta de tecido é para tecido de algodão. Então, ele tem alguns aspectos diferentes, eu percebo um pouco de transparência, tá? A tinta de tecido é totalmente diferente em aspecto de cobertura mesmo da área, tá? Porque a tinta de tecido precisa se grudar, se amarrar muito bem em cada fiozinho do tecido que ele entra em contato. Então é totalmente diferente aqui da nossa tinta acrílica, tá? Mas se você não tem nada de tinta, quer experimentar, não quer, né, deixar de viver essa experiência, pode pintar, tá? Mas saiba que a cobertura dela é menor, tem um pouco mais de transparência, ele tem até um aspecto meio gelatinoso, né? Então é diferente sim. A tinta PVA é a mesma coisa, tinta PVA é uma tinta de artesanato, tinta acrílica fosca, todas aquelas linhas de tampas coloridas são tintas mais voltadas para artesanato, lembra? São tintas mais líquidas, foram desenvolvidas para superfícies com bastante absorção. Então não é uma questão de superioridade ou inferioridade da tinta, mas sim a função que a fábrica considerou na hora de fabricar cada item, tá? Gente, dito isso, eu vou mostrar agora um pouco do aspecto dessa tinta, tá? Isso aqui é uma tinta de pote, né? Eu gosto de mostrar no pote para você enxergar, né? Ó, a tinta sai, nem saiu do lugar, nem desceu. Gente, super firme, tá? Isso aqui por isso que eu falo, a tinta mais nobre é essa. Olha como é concentrada, ela nem sai do lugar. Ó, virei aqui, vocês acham que ela saiu? Nem desceu, tá vendo? Então, se eu fosse pegar essa tinta diretamente do pote, olha só como é o aspecto. É uma tinta que tem corpo, diferente, por exemplo, da aquarela, né? Que vem numa pastilha, né, que a gente ativa ela com água, ou até vem nos tubinhos e a gente tira aquele material e usa com água, né? Aqui, a tinta em si tem corpo. Olha que interessante, né? Graças à sua composição, vocês podem até olhar, mas eu tô aqui para te mostrar como funciona isso. Então, se eu pegar uma tinta direto do tubo, olha só, tinta densa, tá? Super grossa, deliciosa de se trabalhar, tá vendo? Então isso aqui é o aspecto da tinta quando sai direto do pote, do tubo e tudo mais, tá? Ó, alta cobertura, tá vendo? Já cobriu
se eu passar de forma uniforme, focada em cobrir uma área, ela consegue cobrir até na primeira demão, ela já tem essa alta cobertura. O que, por exemplo, não acontece se eu fosse pegar uma tinta de artesanato, uma tinta de tecido para tentar fazer pintura em quadro, pintura em tela. Então lembre-se, às vezes essa questão de você ter uma tinta ideal para aquilo que ela foi desenhada é perfeito no sentido de eu garantir esse tipo de situação, né? Que é cobertura, aderência. Então, se a minha tinta não tivesse a cobertura que eu quero, eu preciso voltar e pintar em cima, voltar e pintar em cima, fazer várias demãos, repetindo, né? Levando tempo e até mesmo gastar mais tinta para fazer uma coisa que uma tinta melhor faria de primeira, sabe? Então é sobre isso. Às vezes, se você pode pegar aqueles potinhos de tinta de artesanato, sei lá, R$5, mas uma bisnaga dessa é R$8, essa R$8 é infinitas vezes superior àquele de 5, tá? Que é aguado e tudo mais. Ai, mas Nilu, eu preciso de uma tinta mais líquida, achei muito concentrado. E aí, você vai usar o seu melhor amigo aqui, ó, água, gente. Copo com água, de torneira, tá? Eu vou fazer aqui, tô com a minha paleta aqui, ó. Vou fazer uma diluição, pouca diluição, tá? Peguei um pouquinho de água, só molhei um pouquinho o meu pincel. E olha só, lembrando também que à medida que a gente vai diluindo uma tinta, a gente vai dispersando o pigmento, né? As partículas da coloração, da pigmentação. Então, ela vai perdendo o poder de sua cobertura. Porém, eu ganho mais esse movimento, né? Essa trabalhabilidade da tinta, tá? Então, aqui foi um pouco de água. Nilu, mas eu quero trabalhar a transparência, né, gente? Tem gente que faz efeitos de aquarela com tinta acrílica. Olha que interessante. Coloquei mais água, tá vendo? Olha só, tá vendo? Mesmo tão aguada, ainda tem grande poder de cobertura, vocês estão vendo? Então percebe que quando a minha tinta é muito concentrada, eu tenho essa questão, né, do contato do pincel e tá vendo como não sai uniforme? Isso é maravilhoso no abstrato, né? Porque a gente não quer superfícies achatadas, áreas retas, né? Áreas super, digamos que sólido mesmo, né? O sólido tem aspecto achatado, isso não é tão bonito. Quando a gente explora o tridimensional, as nossas artes realçam do quadro e fica bonito. Então esse tipo de efeito é muito interessante, tá vendo? Falhou, voltou e eu me dediquei a fazer, né? Aqui também eu ainda consigo preservar um pouco dos movimentos do pincel. Já aqui, que é mais líquida, ela tem mais essa questão de espalhar, tá? Então ela espalhou, tá vendo? Botei mais água, vou botar mais água aqui, ó. É aí quase uma aquarela, tá vendo? Então gasta quase nada para fazer esses efeitos aquarelados. E um ponto importante também que muita gente tem dúvida é sobre a secagem. E Lu, a minha tinta secou. Posso voltar e pintar em cima? Voltar e pintar em cima pode. Mas achar que você consegue pintar em cima e ela vai ativar para você igual uma aquarela faz, isso não. A tinta acrílica, uma vez que alcança a sua secagem, isso o processo de cura da sua resina, ela não ativa mais. Então ela secou, virou aquele plástico que eu te mostrei agora. Se virou aquele plástico, ele não derrete mais na água, digamos assim. Você não consegue mais diluir de volta. Diferente de uma aquarela, né? Se isso fosse aquarela, se eu viesse com um pincelzinho com água e cutucasse, eu ia poder despertar, acordar, digamos assim, o pigmento depositado e mexer com ela, pintar com ela de novo, fazer uns traçados com transparência, misturar as cores. Isso é possível na aquarela, mas é muito limitado. Só se pinta no papel. Ela tem amarelamento, né? Tem toda a questão da aquarela. Não tem cores tão fortes quanto o acrílico. Já o acrílico, isso é ótimo, tá? Essa cura rápida dela é ótimo porque você já faz a construção de camadas. Eu dei o exemplo da pintura pôr do sol abstrato, que a gente faz a pintura, faz a construção de camadas e você vai fazendo um efeito falhado, uma textura aqui, outro ali, ela fica tridimensional, realçando da tela, fica a coisa mais linda. Isso é possível por conta da secagem de cada camada e também pelo fato dela não ativar de novo. Imagine se toda vez que eu fosse pintar em cima de uma camada para fazer algum rabisco, fazer algum efeito, alguma espatulada, a camada de baixo despertasse e se misturasse. Aí eu não consigo ter cada cor, né, na sua forma individual, né? Os efeitos que cada cor consegue trazer, ela começa a misturar e provavelmente vai virar um marrom, vai virar uma cinza, né?
Então a gente perde e não fica bonito, né? Ficam pinturas com cores pesadas, né? Mortas e tudo mais, não fica alegre. A tinta acrílica, geralmente, quando você vê as pinturas de tinta acrílica, são as pinturas mais alegres, com as cores mais vivas, que ela consegue preservar as suas cores vivas. Gente, olha essa cor, né? E ela fica assim, ela não interage com a cor do seu vizinho. A cor que eu vou pôr em cima, ela já secou, ó. Tá vendo? Eu já posso pintar aqui em cima e fazer outro efeito. Vai interagir? Não vai, ó. Quer ver? Vou até pegar aqui, ó, magenta. Olha como é viva, né? Cores vivas. Então, quando a gente vê esses quadros, né, das cores vivas, primavera, né, tons bonitos e tudo mais, provavelmente é tinta acrílica, tá vendo? Passar em cima aqui, ó, nem interagiu, não misturou. É claro que aqui meu traçado ficou mais escuro, porque a parte de baixo é mais escura, né? Verde é diferente de branco. Mas não misturou, tá vendo? Secou tudo. Muito interessante, né, gente? Eu amo essa velocidade de secagem, porque me permite avançar e fazer pinturas mais rápidas. E isso também é maravilhoso, porque os meus alunos, quando começam, né, assistam às aulas da Escola de Arte Abstrato, começam a colocar a mão na massa, gente, em questão de meses, as minhas alunas, os meus alunos fazem cada quadro e um monte de quadros que nem eles acreditam. Por que que isso é possível? Por que que tem gente que não acredita? Fala, não, você já sabia pintar. Não sabia. Eu tenho a Dona Maria, minha aluna de 78 anos, nunca pintou antes. A Renata, que nunca nem segurou no pincel na vida dela, começou do absoluto zero, sem precisar saber desenhar. E o que fez com que essas pessoas em poucos meses tivessem tanta, digamos, quase que um milagre, né? Em criar tanta coisa assim linda em pouco tempo. Como isso é possível? É graças a essas características. É claro, a técnica somada às características da tinta, tá? Então a tinta seca e elas conseguem pintar mais rapidamente. E por que que isso é bom? Porque se você estiver aprendendo, se você errar, você já aprende com o seu próprio erro quase que imediatamente. Isso vale ouro, porque quanto mais demorada for uma técnica, mais você demora para finalizar e mais você demora para entender o seu erro e mais tempo para você corrigir aquele erro. Aqui você aprende rápido, erra rápido. Errar faz parte do processo, né, gente? E é claro que eu tô aqui para reduzir esses erros, para guiar vocês no caminho do destino final, que é da pintura abstrata. Mas cada um tem a sua jornada, né? E nesse processo, então, você erra mais rapidamente, nos poucos erros, né, que surgem, porque eu respondo de tudo, né, os meus alunos, realmente assim, gente, cada aula eu falo assim, nesse momento pode acontecer isso com você. Aí elas falam, meu Deus, Nilu, parece que você tá aqui me assistindo, como você sabia? Eu falei, gente, eu passei por isso, né, eu treinei tantas pessoas, né, já finalizei, já formei mais de 15 turmas de alunos, né, nos meus cursos. Então imagina, eu já vi de tudo, eu sei o que vai acontecer. E eu também já fui iniciante, eu já também saí do absoluto zero. Eu sei o que pode dar errado por cada etapa, por cada pintura. E aí você aprende rapidamente para avançar, por isso que a evolução é notada. Gente, olha só outro fator interessante, vou deixar aqui, ó, esse é o nosso copo, né, eu mostrei no começo do vídeo, estava transparente, era água, né? O meu pincel eu deixei mergulhado aqui, ó, enquanto conversava com você e, tá vendo? Não tem mais tinta nela. Então, à medida que ela ficou aqui, foi soltando e isso é maravilhoso, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma leve lavada debaixo da torneira, tá? E tá pronto, tá quase limpo, na verdade. Só pra tirar esse excessinho aqui da cor verde, da água verde, e é isso. Então essa característica aqui, só isso aqui já vale o ouro também, né? O outro ouro. Porque você não tem que lidar com aquele monte de material tóxico, difícil de encontrar, para lavar o seu próprio pincel, digamos assim, para não perder seu pincel, né? Usar thinner, usar óleo de não sei o que, enfim. Aqui você só precisa de água, tá? Água da torneira mesmo, a gente pega, o meu pincel já foi se limpando aqui. É claro que a gente nunca abandona um pincel e vai embora, deixa ela por horas pendurada, né? Ela vai estragando as cerdas dela, levantou, lavou. Tá certo, gente? É isso que eu queria mostrar pra vocês sobre as características da tinta acrílica. Eu passei por muitas tintas, não vou dizer todas, porque vai que tem alguma tinta que eu não conheço, foi inventado em algum lugar, mas assim, dentre todas as tintas que eu conheci, experimentei e me desenvolvi, a tinta acrílica realmente ganhou meu coração e tem ganhado também o coração dos meus alunos, né? Justamente por essas características de ser tão amigável, né, tão assim, inofensivo no sentido de saúde, do cheiro, né, esse fato de trabalhar com água
E isso faz muito bem, né? Você pode sim pintar em ambientes fechados, lugares pequenos, que foi meu próprio caso quando comecei, tá? Então, nada disso é um fator limitante para você que não tem ateliê, para você que mora num apartamento, tem só a sua mesa de jantar, tem um quartinho ou a sacada, isso já é alguma coisa, já é maravilhoso. Gente, depois que eu saí do meu apartamento do centro, no meu segundo apartamento eu pintava na sacada, porque eu seguia sem espaço, né? Quem mora em São Paulo sabe como é, né? Cada metro quadrado ali já sobe muito o preço, né? De aluguel. Então eu pintava na sacada, tranquilamente. Na primeira casa não tinha sacada, então eu pintava na mesa de jantar. Na sacada por quê? Porque a minha casa não tinha espaço. Mas depois eu guardava tudo dentro de casa, né, nos armários, e tá tudo certo. Então, não tem essa questão de você se limitar por conta de falta de espaço. Qualquer espacinho serve. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de aprender, de conhecer mais sobre a tinta acrílica. E lembrando que quanto mais a gente conhece as características do material que a gente usa, mais a gente consegue desfrutar dessas características e mais a gente avança rapidamente unindo essas características com as técnicas, né? Então, a melhor parte de conhecer essas características é justamente você poder tirar proveito dessas características. E, gente, todas essas características eu levei um tempão para entender, para aprender e tudo mais, né? Outra pergunta que pode surgir agora também é sobre a mistura. Posso misturar as cores de tinta acrílica? Pode. De marcas diferentes? Pode. Se for uma tinta acrílica para a tela, uma tinta acrílica, você pode misturar. Essas tintas são miscíveis entre si. Ou seja, elas se aceitam bem e se misturam. Agora, se eu tiver uma tinta acrílica e eu tiver outra cor de tinta a óleo, por exemplo, elas não vão se misturar. É igual água e óleo, vão se misturar? Vai ficar um pra cima e outro pra baixo, tá? E eu não sabia, até isso eu não sabia quando comecei. Pra vocês terem uma ideia de como funciona essa jornada, né? Como alguém te orientando vai te ajudar bastante. Porque, por exemplo, uma vez eu fui na loja de materiais de arte bem no começo, tá? Eu falei, moça, eu quero tinta branca. Aí ela, aí tava comprando tinta acrílica, né? Falei, preciso de tinta branca. Ah, não tem, moça, mas tem de tinta a óleo, você quer? Falei, tá bom, eu comprei. Em que mundo essas tintas vão se misturar? Não vão se misturar. Então já fica aqui, vocês aprendam com o meu aprendizado pra vocês também não perderem tempo e dinheiro conforme eu perdi. Tá certo? É isso, um beijo pra vocês e eu vejo vocês na próxima live de aquecimento da Semana da Pintura Abstrata. Lembrando que se você não se inscreveu, o link tá aqui embaixo desse vídeo. Tchau, tchau!